Impedimento, ó, não pode casar ascendente com descendente, afim em linha reta, adotante com quem foi cônjuge do adotado, adotado com quem foi do adotante, irmãos, tal. Então está infringido algum impedimento desse, está ocultando o impedimento desse, é o 236. E o 237 é muito parecido, é contrair casamento conhecendo a existência de impedimento. Conhecendo, então aqui o agente ele conhece o impedimento, olha a diferença. Ele conhece o impedimento e mesmo assim ele casa. Então vê, eu tenho o crime de quem está ocultando o impedimento da outra pessoa, e eu tenho outro crime para quem conhece o impedimento e mesmo assim casa. Beleza, pessoal? Esses são os dois crimes, 236 e o 237. O que mais? Uma coisa importante aqui, ó, que eu não falei, quer ver? É o parágrafo único do 236, que é a ação penal privada personalíssima. Quando você estuda em processo penal os tipos de ação penal, você estuda a ação penal privada, e a ação penal privada ela pode ser exclusiva, subsidiária da pública ou personalíssima. A exclusiva é comum, a subsidiária da pública é quando tem a inércia do MP, e a personalíssima só existe em um único caso, que é esse aqui. Só quem pode ajuizar a queixa aqui, olha aqui, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que anule o casamento. Personalíssima porque não admite sucessão pelo CAD. Então, se o contraente enganado morre, não existe sucessão pelo CAD. Então, não pode o ascendente, descendente, irmão ajuizarem essa queixa. Somente o contraente enganado. Tá? É o único caso que nós temos ainda no Código de Ação Penal Privada personalíssima. Beleza, pessoal? O que mais? Simulação de autoridade para celebrar casamento. A pessoa finge que é uma autoridade, atribui-se falsamente a autoridade para celebrar casamento, uma espécie de falsa identidade. Ela diz que é uma autoridade que pode celebrar casamento. E o outro crime, simulação de casamento. Simula um casamento enganando outra pessoa. Beleza? Consuma-se com a realização da cerimônia fraudulenta. Vê, no primeiro, que a pessoa finge que é uma autoridade que pode celebrar casamento, o crime se consuma quando ela atribui a si mesma uma falsa identidade. Não precisa celebrar o casamento. Já na segunda hipótese aqui, ó, que eu tenho uma simulação de casamento, o crime vai se consumar quando houver a simulação, né, quando ocorrer a cerimônia. Beleza? Olha aqui, ó, é anulável o casamento por incompetência da autoridade celebrante. Só que vê, o 1554, ele traz uma convalidação do casamento feito por uma autoridade incompetente. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir competência, exerce publicamente as funções de juiz de casamento e tal. Nesse caso, olha, eu deixo de ter o crime. Imagina, a pessoa falou que era uma autoridade celebrante de casamento, e aí cometeu o crime, do 238. Só que, ela é uma pessoa que reconhecidamente celebra vários casamentos. Deixa de ter o crime do 238? Ela deixou de ter atribuído a si mesma uma falsa autoridade para celebrar casamento? Ela não deixou. Então, essa convalidação do casamento do artigo 1554 não se aplica na esfera criminal, tá? Não se aplica na esfera criminal. Beleza? O que mais? Crimes contra o estado de filiação. Registro de um nascimento que não existe. Parto suposto, supressão ou adulteração de direito inerente a estado civil de recém-nascido. Vamos lá. 241 está aqui. Promover no registro civil a inscrição de um nascimento que não existe. Então, eu estou fazendo uma inscrição de algo que não aconteceu, de uma mentira. É uma falsidade ideológica. Tá? Uma falsidade ideológica especial que se consuma com essa inscrição no registro civil aí. Beleza? Já o 242, dar parto alheio como próprio. Registrar como seu filho de outra pessoa. É a adoção a brasileira. Ela está mentindo. Ela fala que o filho é seu, mas não é o filho de outra pessoa. Ou ela oculta recém-nascido, ou substitui, suprime ou altera o direito inerente ao estado civil. Então, eu tenho 4 modalidades de prática desse crime. Ou dou parto alheio como próprio, né, situação duradoura, que implique realmente alteração do status familiar da criança. Registrar como seu o filho de outrem, então se consuma com o efetivo registro. Ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil, o crime se consuma com a supressão ou alteração desse direito. E substituir recém-nascido,
o crime se consuma também com a supressão ou alteração do direito inerente ao Estado Civil. Lembrando que nesses casos também, de falsificação ou alteração do assentamento de registro, também começa a correr a prescrição só quando o fato se torna conhecido. Beleza? Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, a pena vai ser privilegiada ou o juiz pode até deixar de aplicar a pena. Pode ser um privilégio ou um perdão judicial aqui, se for por motivo de reconhecida nobreza. Tá? Sonegação de estado de filiação. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra filiação, aí vem a finalidade específica, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Então, o asilo de expostos era um lugar que era abandonado antigamente as crianças, né? Como se fosse num convento, tinha até uma porta giratória, assim, que você botava a criança lá, o bebê girava, e a criança ia para dentro do asilo, ficava lá para dentro, né, do estabelecimento, que recebia lá a criança. Qualquer pessoa pode cometer esse crime, e a vítima vai ser o filho e o Estado, né? E a conduta é essa, deixar em asilo de expostos ou deixar em outra instituição. Beleza? Tem que ser instituição de assistência. Tem que ser instituição de assistência. Ou asilo de expostos ou instituição de assistência. Se eu for em qualquer outro lugar que não é um asilo de expostos ou não é uma instituição de assistência, aí eu não vou ter a caracterização do crime. E necessariamente tem que ter a finalidade de prejudicar um direito inerente ao estado de filiação, né, ao Estado Civil. Beleza? Quando que o crime se consuma? Quando tem o abandono e a ocultação. Ocultando-lhe ou atribuindo-lhe outra filiação.